Bom dia a todos. Vamos ler aqui mais um artigo. O artigo é sobre gases, né? E dentre os gases, dentre os artigos, nós podemos ter os gases ácidos na atmosfera, estudo da solubilidade dos gases, um experimento de múltiplas facetas e a química no efeito estufa, no qual eu vou estar estudando, vou estar lendo agora a química no efeito estufa. Bem, nas últimas décadas do autor, né, vamos ver aqui quem é o autor, Mário Tolentino e Romeu C. Rocha Filho. Nas últimas décadas, a polêmica sobre um possível aquecimento global do nosso planeta, decorrente de uma exacerbação do efeito estufa, passou a fazer parte das preocupações da humanidade, com constante cobertura pela mídia. Mas como ocorre o efeito estufa? A que se deve sua provável exacerbação? O que, o que é uma estufa? Nos países de inverno rigoroso, os cultivadores de legumes e plantas ornamentais constroem estruturas recobertas por painéis de vidro transparentes, alguns dos quais podem ser abertos de forma controlada na parte superior da estrutura durante os períodos de baixas temperaturas. A luz e o calor do sol penetram no interior e aquece o ar. As plantas e as estruturas de suporte, essa energia fica aprisionada e a temperatura da estufa é regulada pela abertura adequada de alguns dos painéis móveis de vidro, o que permite a saída do ar aquecido. Portanto, as formas, as chamadas estufas, funcionam basicamente evitando que a circulação do ar resfrie o ambiente. Vamos dar uma olhada bem aqui no, ó, uma estufa. Titi, pronto, esse é um ambiente que ele está falando no texto, ó. Plantas ornamentais diferenciadas. Aí essas estufas, elas vão ter certos ambientes para a entrada e saída do ar e da luz solar. Isso acontece justamente para tentar conservar o ambiente o mais adequado para as plantas. Isso são as estufas. Me atrapalhei aqui, mas fez parte. Então, só atmosfera e superfície terrestre, uma interação vital. O planeta Terra apresenta certas características que o tornam único no sistema solar. A atmosfera terrestre, por sua composição e estrutura, interage simultaneamente com a radiação solar e a superfície terrestre, estabelecendo um sistema de trocas energéticas que explica muitos fenômenos que afetam a vida no planeta. A distribuição espectral de radiação solar, figura 1, vai desde o ultravioleta até o infravermelho, com predominância da luz visível. Essa distribuição, conforme prevista pela teoria da radiação térmica, a primeira aplicação da mecânica quântica feita por Planck em 1900, aproxima-se da de um corpo negro
a uma temperatura de cerca de 6.000 graus da radiação que atinge a Terra. Cerca de 70% é absorvida e 51% pela superfície e 19% pela atmosfera. A fração de energia solar absorvida na superfície aquece o planeta e provoca reações químicas e transformações físicas. O que ele está dizendo é sobre isso. É, espectro visível. Vi- Visível, espectro visível. Aqui são as luzes. As primeiras aplicações dos espectros, quer dizer, a primeira explicações da física quântica serviram justamente para explicar a questão desses espectros. Embora quem realmente estudou a aplicação da física quântica sobre espectro foi os trabalhos de Niels Bohr. A teoria de Planck já estava reformulada, só que ela foi aplicada para as cores depois com Niels Bohr. Aí nós temos aqui, pessoal, aonde o quanto mais azul a coloração, quanto mais azul, nós vamos ter ambientes mais energéticos, energeticamente falando. E quanto mais menor a energia, nós vamos ter ambientes mais vermelho. Isso é para tudo na natureza, viu? Quanto mais azul, é um ambiente mais energético, e quanto mais vermelho, é um ambiente menos energético. Ó, um exemplo, nós temos boa parte de algumas plantas, elas são verde por fora e vermelha por dentro. O verde tem uma capacidade maior de proteção energética, porque ele tem um espectro maior. No entanto, ele vai o verde protege o verde que tem uma capacidade energética maior, vai proteger o núcleo das frutas, já que o núcleo das frutas são vermelhas. Isso explica muitos detalhes na natureza, viu? Os olhos das pessoas. Os olhos começam azuis e, com o passar do tempo, esses olhos vão chegando à coloração vermelha. À medida que nós envelhecemos, o nosso corpo vai perdendo quantidades sucessivas de energia. E é isso que acontece com nossos olhos. Os, os olhos das pessoas vão do azul e vão decaindo para o vermelho, para o verde. Assim como o verde, com o passar do tempo, vai decaindo para o castanho, para o amarelo e etc. É porque, com o passar do tempo, nossos olhos, de certa forma, podemos dizer, vão perdendo o brilho. Em termos energéticos, é isso que está acontecendo, viu? Aí, em termos das frutas, também é a mesma coisa. Por que que a fruta madura são frutas vermelhas? Porque são as frutas com mais baixa energia. São as frutas mais estáveis, são frutas de coloração vermelha. Então vamos lá. A Terra é uma grande estufa. O planeta irradia para o espaço uma quantidade de energia igual à que absorve do Sol. Essa irradiação ocorre sob a forma da radiação eletromagnética, na faixa do infravermelho, principalmente entre 4 micrômetros e cerca de 100 micrômetros.
com uma distribuição espectral, por sua vez, próxima da queda de um corpo negro, a menos 17 graus Celsius. Uma temperatura muito mais baixa, temperatura média da Terra, cerca de 15 graus Celsius. Essa diferença de 33 graus Celsius é causada pelo famoso efeito estufa, sem o qual, muito provavelmente, não haveria vida como a conhecemos. A Terra, porque como eu já estava até falando aqui, com base nos espectros, nossos fenômenos que acontecem na nossa vida, dentro de nossos olhos, pele, etc., são fenômenos energéticos. Já que são fenômenos energéticos, se você tem um ambiente em que ele conserva a energia da Terra, então esse ambiente pode ser adequado à vida. Agora, se a pessoa tem um ambiente totalmente desordenado, que dizem que é outros planetas, que não tem como armazenar aquela energia, então essa energia não vai passar para os seres vivos, que a energia é bastante importante. Boa parte da energia do Sol, como vocês sabem, vai ser absorvida pelas plantas. E as plantas passam essa quantidade de energia para nós através da nossa alimentação. A Terra funciona, portanto, como um irradiador de infravermelho que iria tudo para o espaço, não fosse a presença na atmosfera de alguns gases, que absorvem grande parte dessa radiação e, consequentemente, aquecem. De certo modo, a atmosfera transforma a Terra numa enorme estufa. Se compararmos as temperaturas existentes em Marte, poderemos avaliar o papel de verdadeiros cobertor que a atmosfera representa no planeta vermelho, cuja atmosfera é muito rarefeita. A temperatura média na superfície é de -53 graus Celsius e somente 3 graus acima da temperatura da irradiação de -53 graus Celsius, obtida a partir do espectro de emissão, por comparação com o de um corpo negro. É interessante visar, ó, a nossa radiação que nós recebemos do Sol é essa bem daqui. É uma radiação azul ou ultravioleta, ó. Ultravioleta, a radiação que vem do Sol também, é uma radiação que os raios solares são uma composição de vários raios. Dentre eles, existe o ultravioleta, que é mais forte que a radiação azul. E quando o nosso planeta emite radiação, ele já vai emitir na escala do infravermelho. Ou seja, nós absorvemos um alto grau de energia ultravioleta e quando nós emitimos essa radiação saindo da Terra, e nós emitimos ela na forma de infravermelho. Toda essa energia vai ser absorvida por nós seres vivos, as plantas, os animais, etc. Aí a gente fala o fato do planeta vermelho não ter tanto assim proteção. Como funciona a estufa da Terra? Nas estufas agrícolas, a retenção do calor e consequência aquecimento do ambiente é resultado de um bloqueio físico que impede o escape do ar quente. Na grande estufa, que é a Terra, o mecanismo é bem mais complexo. A atmosfera terrestre é uma mistura de gases, com predominância de nitrogênio, 70%, oxigênio
gases que não absorvem, 25%, 21% de oxigênio, gases que não absorvem radiação infravermelha. Outros gases nela presentes, como componentes naturais ou resultantes de ação do homem, ações antopó- antópicas, por sua natureza química, principalmente estrutura molecular, absorvem uma fração significativa da radiação infravermelha emitida pela superfície terrestre. Essa absorção implica em um aumento nos movimentos vibracionais e rotacionais das moléculas. Quadro 1. Pessoal, não vou ler esse quadro não, viu? Porque, na verdade, é interessante, mas vamos falar aqui o que é movimento vibracional e rotacional. São os movimentos que as moléculas vão fazendo entre si. Aqui seria um movimento vibracional, né? Que vai vibrando, ou assim, e é mais característico como movimentos vibracionais, e rotacionais, literalmente, que eles rodam. Vibracionais e rotacionais que eles rodam. Então, se você tá tudo, inclusive a temperatura, é uma a temperatura só se chega em decorrência da movimentação molecular, matematicamente. Então, nós temos que, quando nós temos um aumento no aquecimento, nós temos um aumento na vibração das moléculas. Basicamente é isso. Esses gases, por sua vez, também passam a irradiar no infravermelho. Essa radiação se espalha em várias direções, inclusive retornando à superfície que se mantém mais quente do que seria na ausência da atmosfera. Quadro 2. Ó, quadro 2, vamos lá. Balanço de energia da superfície da Terra, da sua atmosfera e do planeta como um todo, mostrando o efeito estufa. Radiação solar, radiação terrestre, radiação atmosférica, condução, conversão total. Radiação terrestre, evaporação total. Balanço de energia da atmosfera terrestre. Chegada, radiação solar, condensação, com radiação da superfície, condução. Radiação para o espaço, radiação para a superfície. Balanço de energia do planeta Terra. Chegada, radiação refletida e espalhada, radiação atmosférica para o espaço, radiação da superfície para o espaço. Esses são alguns exemplos do balanço da energia do planeta, né? Vamos lá, quadro 2. Mostrando como é o balanço de energia da superfície da Terra e da sua atmosfera e do planeta como um todo. A retenção de energia pelos gases estufa decorre de um mecanismo físico, químico, bem diferente daqueles que ocorrem nos estufas agrícolas. Cabe destacar que grande parte do efeito estufa natural se deve à presença da água na atmosfera. Vapor de água, 85%, e partículas de água, 12%. Outros gases estufas são dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e os clorofluorocarbonetos.
os hidroclorocarbonetos e os hexafluoretos de enxofre. O aumento do teor desses gases na atmosfera em decorrência de atividades humanas pode causar uma exacerbação do efeito estufa e, consequentemente, um aquecimento global do planeta. Vamos lá aqui, ó. Porque nós já temos os nossos próprios gases. E pela atividade antropófica do ser humano, eh, nós adicionamos outros gases. Aí, com isso, essa barreira atmosférica causa um efeito estufa. Basicamente, o que ele está dizendo é, se nós adicionarmos cada vez mais gás, nossa parede de absorção de energia vai ser maior. A nossa parede de saída de energia vai ser maior, na verdade. É que, como já foi dito, a energia que vem do Sol é uma energia muito forte. Essa atravessa facilmente a barreira molecular. No entanto, a barreira que sai é uma energia mais fraca, em que as moléculas já têm uma facilidade de absorver essa radiação mais facilmente. Então, vem uma energia forte para o nosso planeta e essa energia consegue ultrapassar tudo, porque a energia é mais forte. E na hora de sair, quem sai é a energia mais fraca. No entanto, como as moléculas conseguem abrigar, aprisionar essa energia mais fraca, vai provocando o efeito estufa, porque as moléculas estão unidas, né? Tipo uma parede, aí essa parede fina de moléculas consegue absorver a radiação, causando o que nós chamamos de efeito estufa. O dióxido de carbono tem sido apontado como o grande vilão da exacerbação do efeito estufa, já que sua presença na atmosfera decorre em grande parte de atividades humanas na atmosfera atual. O teor de dióxido de carbono oscila em torno de 365 mililitro metro, com uma tendência de crescimento que teve seu início no final do século XVIII, em decorrência do aumento do uso de combustíveis fósseis. O principal evento que acontece no século XVIII, para nós termos esse aumento, a Revolução Industrial. Aqui a humanidade começa a falar sobre a Revolução Industrial. Em termos quantitativos, anualmente cerca de 2.605 bilhões de toneladas de dióxido de carbono são lançadas na atmosfera. Como o tempo médio de resistência do dióxido de carbono na atmosfera é de cerca de 100 anos, a estabilização ou mesmo a diminuição do teor atmosférico desse gás requer diminuição significativa em suas emissões. Ao tempo médio de resistência do dióxido de carbono na atmosfera é de cerca de 100 anos, ou seja, o dióxido de carbono que nós lançamos na natureza dura muito tempo, muito mesmo. O problema do dióxido de carbono não é tão perceptível assim para nós hoje, mas à medida que o tempo passando, vai acontecendo. Mas sim, existem outros feitos pela presença do dióxido de carbono não sendo somente o efeito estufa. O efeito estufa é só um deles, existe também o que nós chamamos de chuva ácidas. Essas chuvas ácidas dependem do dióxido de carbono.
Na tim Tal, viu? Existem as chuvas ácidas. A estabilização ou mesmo a diminuição do teor atmosférico desse gás requer diminuições significativas em sua emissão. Em torno de 9 micrômetros de metro, 2, diminui a transparência da janela atmosférica. A radiação infravermelha existente entre 7 e 13 nanômetros. Qual hum, Ao interagir com a radiação infravermelho, o dióxido de carbono absorve significativamente em duas estreitas faixas de comprimento de onda, inferiores a 5 e em uma ampla faixa acima de cerca de 13 micrômetros. Portanto, como a água e o dióxido de carbono não absorvem entre 7 micrômetros e 13, ocorre na atmosfera uma verdadeira janela espectral, pelo qual a radiação infravermelha emitida pela superfície terrestre escapa, perdendo-se no espaço. Essa radiação corresponde a 6% da radiação solar que atinge a Terra. Metano. Este hidrocarboneto, o gás estufa mais importante depois do dióxido de carbono, pode advir de processos naturais ou antrópicos. Geralmente tem origem de depósitos ou em processos de extração e utilização de combustíveis fósseis, ou na decomposição anaeróbica de substâncias orgânicas, principalmente celuloses. Seu teor atmosférico atual é superior a 1,7 milímetro e metro quadrado, sendo em 10 anos atrás era de 0,9 milímetro metro quadrado. Como o tempo médio de resistência do metano na atmosfera é razoavelmente curto, cerca de 10 anos, a estabilidade do seu teor requer diminuição de somente 5% na sua emissão. Estima-se que sua emissão atinge um total pelo menos 515 milhões de toneladas por ano. A absorção de radiação infravermelho pelo metano ocorre em uma planta de comprimento de onda ao redor de 7 micrômetros. Ácido nitroso. O teor atmosférico atual do óxido nitroso, substância anestésica, também conhecida como gás hilariante, é superior a 0,31 ml por metro cúbico. Análise de bolhas de ar presas pelo Antártico permitiu concluir que esse teor era de 0,26 milímetros por metro cúbico no início do século XX. Sua origem pode ser natural, descargas elétricas na atmosfera, reações fotoquímicas entre componentes de aerosóis, ou antópicos, queima de carvão e de outros combustíveis fósseis. Em motores a explosão, o uso de adultos nitrogenados, etc. Beber aqui um pouco d'água. E a taxa atual de incorporação de nitrogênio, dióxido, à atmosfera é de cerca de 5 milhões de toneladas por ano.
O teor de óxido nitroso na atmosfera tende a aumentar significativamente, porque seu tempo de resistência na atmosfera situa-se entre 120 e 175 anos. Esse gás absorve infravermelho significativamente em duas regiões, localizadas ao redor de 4 micrômetros e 7 micrômetros. Esse gás também absorve a radiação infravermelha refletida pela superfície terrestre. Embora seu papel principal esteja relacionado com sua presença na ozonosfera, bloqueando parte da radiação ultravioleta do Sol, sua absorção numa faixa em torno de 9 micrômetros,2 diminui a transparência da janela atmosférica. A radiação infravermelha existente entre 7 e 13 micrômetros. Aqui é interessante falar que o gás ozônio é muito importante para a nossa proteção na camada de ozônio, ó. E por isso que é dita camada de ozônio, porque ele é muito importante. Só que isso aí só vai ser mais importante se estiver na ozonosfera. Ozonosfera, como o próprio nome diz, zona do ozônio, basicamente, zona esfera do ozônio. Se, ó, aí ele vai nos proteger dessa radiação aqui, ó, acima do ultravioleta, que é acima do azul. Se ele estiver abaixo da ozonosfera, ele já vai absorver o infravermelho. E já vai estar causando um dos auxiliadores do efeito estufa. Muito interessante isso. Então, vamos lá. Aqui tem um gráficozinho, né? Radiação do Sol, radiação emitida da Terra. Eh, aqui é mais ou menos isso. Comparação entre as intensidades dos espectros da radiação solar e terrestre em função de sua maior temperatura superficial. O Sol emite cerca de 160.000 vezes mais radiação que a Terra e de comprimentos de onda menores, mais energéticos. Agora, clorofluorocarbonetos. Os clorofluorocarbonetos ou freons principais responsáveis pelo depo, 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 depau, depauperamento da camada de ozônio, principal destruidor da camada de ozônio, são compostos formados por moléculas do tipo do metano ou do etano, em que os átomos de hidrogênio foram substituídos por átomos de cola e flúor. Os mais comuns são de fórmulas. Esses gases, cujo tempo médio de resistência na atmosfera varia de 75 anos até 380 anos, são potentes gases estufas. Uma molécula de CFC12, por exemplo, tem o mesmo impacto de cerca de 10.000 moléculas de dióxido de carbono. Os CFCs são produzidos principalmente para uso em compressores para refrigeração doméstica e para expansão de polímeros.
A produção, o uso e emissão desses gases diminuiu muito nos últimos anos, em decorrência do Tratado de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio, de 1987, e suas revisões posteriores. O teor médio desses gases na atmosfera é de cerca de 1,2 micrômetro por metro cúbico, e eles absorvem radiação na faixa de 7 a 13 micrômetros, contribuindo, portanto, para fechar a janela atmosférica de escape de radiação infravermelha. É, uhum, 0,2, vamos lá. O hidrofluorocarbonetos, os hidrofluorocarbonetos diferem, dif- diferem do CFO somente pelo fato de um ou mais átomos de cloro ou flúor serem substituídos por átomos de hidrogênio. Esses gases foram propostos a ser dentro do Protocolo de Montreal para substituir o CF6, pois a presença de átomos de hidrogênio nas moléculas torna-nas mais instáveis, o que minimiza muito seu potencial de destruição da camada de ozônio. Um dos HS mais usados atualmente em refrigeradores no lugar dos CFCs é a fórmula CH2FCF3, nome comercial. Os, os hidrocoro, fluorocarboneto e os hidroclorofluorocarbonetos, entretanto, também são potentes gases estufa. Uma molécula de do hidroclorofureto, por exemplo, tem o mesmo impacto que cerca de 3.400 moléculas de dióxido de carbono. Estima-se que no ano de 2000 as emissões globais do hidroclorofluorocarboneto serão da ordem de 140 mil toneladas, o que terá um impacto estufa semelhante à de todo o combustível fóssil queimado no Reino Unido naquele ano. Por isso, diversas empresas europeias substituindo-os por hidrocarbonetos de baixo potencial, o estufa, em especial o ciclopentano e o isoputano, o que requer adaptações nos refrigeradores. Hexafluoretos de enxofre. Este gás inerte e não tóxico é usado como isolante em instalações elétricas, como geradores de alta tensão, disjuntores de alta capacidade em subestações blindadas, transformadores e cabos subterrâneos de alta tensão. A quantidade atualmente existente na atmosfera é pequena no Brasil. A liberação de sulfeto de enxofre, hexasulfeto de enxofre, na atmosfera é da ordem de 2 toneladas por ano. De qualquer modo, como esses gases têm um potencial estufa igual a cerca de 25.000 vezes o do dióxido de carbono,
tem um longuíssimo tempo de vida médio na atmosfera, nas faixas de oi 880 anos a 3.200 anos, e como seu consumo tem crescido a uma taxa de cerca de 7% ao ano, seu impacto estufa futuro pode ser bastante significativo. O hexafórum hexano, não, o hexafluoreto de enxofre absorve no infravermelho, na faixa de 12 micrômetros. O problema da emissão de gases estufa no Brasil. Em nosso país, a maior fonte de emissão de dióxido de carbono são as queimadas em florestas da região amazônica, haja vista queimadas descontroladas de regiões do estado de Roraima no início de 1998. Ainda hoje estamos tendo queimadas, viu? Inclusive, nós estamos no ano 2024, como podemos ver aí aqui na tela, e várias notícias sobre queimada agora nos Pantanais e na Amazônia, de um modo geral. Também trazem uma notável contribuição às queimadas de campos e cerrados e canaviais, muitos empregados no manuseio de cultura. Outra fonte é o uso de combustíveis fósseis, principalmente os derivados de petróleo, em motores de explosão de veículos e outros sistemas de transporte. A contribuição em metano pode ser também considerada significativa, dada a existência de grandes rebanhos de gado bovino e a presença de extensas regiões que são periodicamente cobertas pela água, como acontece no Pantanal, Mato Grossense e nas várzeas amazônicas. A estufa começa a ficar muito quente. O aumento do teor atmosférico dos gases estufa leva a um maior bloqueio da radiação infravermelha e, consequentemente, pode causar uma exacerbação do efeito estufa. Aquecimento da atmosfera e o aumento da temperatura da superfície terrestre, o que tem chamado a atenção dos cientistas voltados ao estudo do clima, do ambiente e da ecologia. São as modificações que poderão ocorrer em ecossistemas terrestres ou oceânicos, supondo-se que os níveis de emissões de dióxido de carbono e de outros gases estufas continuam crescendo e não haja qualquer providência eletiva para estacionar ou reduzir esses valores. Algumas dessas modificações podem ser previstas: a elevação do nível do mar, como resultado da dilatação térmica da massa de água oceânica e do aumento do seu volume pelo aporte de águas resultantes do degelo das calotas polares e geleiras de regiões montanhosas. Isso causará grandes alterações nos ecossistemas costeiros e perda da superfície em regiões banhadas pelo mar. Alterações climáticas em todo o planeta, com o aumento dos tempestades, das ondas de calor e alterações nos índices pluviométricos, algumas regiões para mais e outras para menos, aumento da biomassa terrestre e oceânica pela aceleração da função clorofiliana e pelo aumento do teor de dióxido de carbono
dissolvido nos oceanos neste último caso, haverá sensível aumento dos organismos com exoesqueleto formados por carbonato de cálcio. Modificações profundas na vegetação características de certas regiões e típicos de determinadas atitudes. Aumento na incidência de doenças e proliferação de insetos nocivos ou vetores de doenças, o que poderá resultar em grandes alterações sociais. Bem, o que está dizendo aqui é que, com o passar do tempo, as doenças vão estar aumentando em decorrência de algumas coisas como efeito estufa. Recentemente, nós passamos por uma doença muito terrível, matou muita gente, que, com o nome de Covid-19. Esse artigo foi de 2008, em parte muitas coisas do que ele apontou aconteceu no ambiente terrestre, né? Aí vai dar a dica aqui, como evitar a catástrofe. O aquecimento global tem preocupado homens, mulheres e instituições, pois talvez o próprio destino da humanidade esteja em jogo. Além do alerta das organizações ambientalistas, a preocupação de órgãos intergovernamentais, como as Nações Unidas e a Organizações Meteorológicas Mundiais, OMM. Em 1988, a OMM e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente criaram o Painel Intergovernamental sobre Mudanças do Clima, o IPCC, para avaliar a informação científica disponível no campo de mudanças do clima, avaliar os impactos ambientais e socioeconômicos de mudanças do clima e formular estratégias de resposta. Em agosto de 1990, o IPCC terminou seu primeiro relatório de avaliação, que serviu de base para a negociação da Convenção 4 do ONU sobre mudanças do clima, adaptada em Nova York, em maio de 1992, que visa proteger o sistema climático para gerações presentes e futuras. O segundo relatório de avaliação foi divulgado pelo IPCC em 1995, incluindo questões técnicas relacionadas aos aspectos socioeconômicos da mudança de clima. Ambos os relatórios tornaram padrões de referência amplamente usados por legisladores, científicos e outros especialistas. O terceiro relatório está previsto para o ano 2000, mas o IPCC, em seu segundo relatório, já concluiu que os aumentos globais de temperatura ocorridos no último século são improváveis de serem são devido à variabilidade natural. Um padrão de resposta climático à atividade humana é identificar no registro climatológico. Vamos dar uma olhada aqui só no IPCC. Faz, ó, IPCC, relatórios do IPCC. Relatório último saiu agora em 2022, ó. IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. A Convenção Quadro da ONU prevê conferências das partes signatárias, sendo que a terceira sessão ocorre em Kyoto, Japão, no período de 1 a
10 de dezembro de 1907, quando foi acordado o Protocolo de Kyoto, que visa reduzir a emissão total antópica de gases de estufa, calculando como se, se fosse dióxido de carbono usando a relação entre efeito estufa a cada gás e o dióxido de carbono em pelo menos 5% abaixo dos níveis de 1990, no período de compromisso de 2008 a 2012, mas de modo diferenciado país a país. A maioria dos países terá que diminuir sua emissão em até 8%. O Brasil, como país em desenvolvimento, não assumiu nenhuma obrigação de redução de suas emissões. A quarta sessão das partes ocorreu de 2 a 13 de novembro de 1998, em Buenos Aires, Argentina, apesar de também existirem agentes naturais, vulcões, tempestades solares, meteoritos e etc., que imprevisivelmente podem causar mudanças no clima da Terra. Cumprimento pelos diferentes países das medidas previstas nos protocolos da Convenção Quadro da ONU é fundamental para minimizar previsíveis mudanças do clima e para que a humanidade consiga um desenvolvimento sustentável que garanta a continuidade da vida em nosso planeta. Pessoal, isso daqui, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, não é uma coisa do Brasil, não é uma coisa da China comunista, é uma coisa que deveria ser adotada por todos os países, esses relatórios. Hora e outra vai parecer cientistas falando que não ocorrem mudanças climáticas. No entanto, é a voz de um cientista contra todo um painel de vários países, com dados científicos, com tudo, falando da importância do estudo da camada do estudo da camada de ozônio e para a diminuição dos efeitos ou dos gases do efeito estufa. Isso é muito importante para nós e para as nossas futuras gerações. Aqui, como eu adotei, eu não li para vocês sobre isso, porque é bastante simples. É a questão de vibração molecular. Pode ser que eu leia em outro momento, mas por enquanto eu não vou ler. E como eu disse, em resumo, era só explicando a questão de vibração, movimentos vibracionais e movimentos rotacionais, quando a molécula roda, rotaciona. Rotaciona é rotacional, vibra é vibracional. E são esses movimentos que a energia infravermelha vai estar fazendo as moléculas. São principalmente movimentos vibracionais e os movimentos rotacionais. Tchim, tchim, tchim. Valeu!